pessoal, boa tarde, professora Raquel, para a gente ter mais uma aula de ciências. Eu sei que essa aula está atrasada, era para eu ter postado essa aula ontem, porém nós tivemos pane ontem no WhatsApp, tivemos pane no Facebook, no Instagram. Bom, vocês viveram ontem, né, toda essa questão da falta de contato e de comunicação das redes sociais. Então a professora não teve condições de postar a aula, o que me deu mais um pouquinho de tempo para eu poder fazer a gravação da explicação da aula. Vocês estão vendo aí que no canto direito, embaixo, tem um quadradinho laranja. Esse seria o quadradinho da câmera, porém a professora está na escola e a internet só comporta um programa, que é o programa da gravação. Eu não consigo conectar a câmera do meu celular para que eu apareça dando as explicações para vocês. Então eu vou fazer a gravação dessa aula só com a minha voz, como eu já fiz em algumas vezes. Nós essa semana começamos o nosso quarto e último bimestre e o assunto que nós vamos começar essa semana é o assunto água, tá? Então a gente começa agora com água, falando sobre água. Essa unidade ela está nas páginas, ela começa na página 50, mas a gente já vai direto para a página 54 na leitura do capítulo 1, a água no planeta. Peguem o livro Buriti, que está aí com vocês, para a gente já começar a fazer a leitura do nosso texto. São as páginas 54, 55, 56 e 57 e os exercícios, páginas 55 e 57, que depois eu vou explicar. A água no planeta. A água é essencial para o desenvolvimento de todos os seres vivos. Animais, plantas, fungos e micro-organismos possuem água em suas células, por isso necessitam dela para viver. Gente, como vocês vão ver logo a seguir, o nosso corpo ele é feito de 60% a 70% de água, tá? Por quê? Porque as nossas células obrigatoriamente precisam de água para funcionar. Então, mais da metade do nosso corpo possui água, porque nós somos feitos de bilhões e bilhões de células, e essas células precisam de água para viver, para sobreviver, para formar os nossos órgãos, os nossos sistemas, né, o nosso tecido. E por isso o nosso corpo tem essa quantidade imensa de água. E por isso que sempre nós precisamos tomar água para repor, para hidratar todos os nossos sistemas, né, todos os nossos órgãos e também principalmente as nossas células. Cerca de 60% do corpo humano é formado por água. Além do uso da água na alimentação, os seres humanos a utilizam para outros fins, como higiene pessoal, produção industrial, lazer, etc. Então a água, ela não serve apenas para o bem-estar e o bom funcionamento do nosso organismo. A gente precisa de água para fazer comida, para tomar banho, para escovar dente, para lavar roupa, para dar água para os animais. A gente precisa de água nas indústrias, nas produções industriais, né, quando a indústria precisa fazer um produto, precisa de água, né, seja para lavagem das máquinas, lavagem dos utensílios, ou então até mesmo como, vamos dizer assim, como se fosse um ingrediente, né, que a água faz parte, compõe aquele produto, né. Lazer, né, o que seria de uma piscina sem água? O que seria de um parque aquático sem água, né? O mar, praia, né, a gente depende da água, né, nesses lugares para a gente poder se divertir.
Próximo passo é a distribuição de água no planeta, tá? Distribuição de água no planeta. A água cobre cerca de 70% da superfície da Terra. Na natureza, é possível encontrá-la em 3 estados físicos: gasoso, sólido e líquido. Nos diferentes ambientes, a água muda continuamente de um estado para outro, o que chamamos de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Aí nós temos 2 informações, tá? Falando dos estados físicos da água, como ela se encontra na natureza, né? A água ela é encontrada de 3 maneiras, como nós já aprendemos lá em junho, né? Ela se encontra na forma de vapor de água, né? Como está escrito aí no item 1, vapor de água é a forma gasosa da água e é encontrada na atmosfera. Depois 2, a água em estado sólido está presente nas regiões polares, nos icebergs e no topo das altas montanhas, ou seja, estado sólido, gelo, né? Isso a gente faz em casa, no congelador da nossa casa, a gente congela a água. Então, na natureza ela vai aparecer dessa forma, congelada, nesses lugares onde o livro está descrevendo. E depois, no item 3, a água doce dos rios, lagos e oceanos está na forma líquida. A maior parte da água na Terra se encontra no estado líquido. Então, dentre os 3 estados, é no estado líquido que a água se encontra em maior quantidade. A água pode ser doce ou salgada. Vamos fazer uma pausa aqui. Quem está acompanhando pelo livro vai ver que a gente consegue uma imagem melhor para que vocês possam entender. A água pode ser doce ou salgada. A água doce não significa que ela tem açúcar, tá? A água doce é aquela água que nós usamos para beber, tomar banho, escovar o dente, regar as plantas, né? Fazer comida. Essa é a água doce, não significa que ela tem açúcar, tá? É a água que a gente consegue consumir, que a gente consegue usar, tá? A água salgada é aquela que contém grande quantidade de sais minerais, principalmente o sal, e é imprópria para bebermos, como a água do mar, tá? Não dá para tomar água do mar, tá? Então, a maior quantidade de água que a gente tem é de água salgada. Olhem esse gráfico em pizza do lado direito de vocês. Distribuição de água na Terra. Nós temos aí o gráfico. Essa parte mais escura, onde está escrito 4%, é a quantidade de água doce que existe no mundo, que a gente pode usar no mundo todo, tá? E o restante, os 96%, é a água salgada, que é aquela que a gente não consegue usar, tá? E onde essas águas se encontram, né? Em geleiras e no gelo polar, nas águas subterrâneas, onde nós chamamos de lençol freático, lagos e rios, atmosfera e na biosfera. Gente, biosfera é a parte da Terra mesmo. Bio significa vida, esfera significa bola, né? Esfera. Então, é vida na Terra, na bola, né? Então, biosfera é onde a gente vive, tá? A distribuição de água doce e salgada não é igual. Cerca de 96% da água do planeta está nos oceanos e é salgada, que foi o que eu acabei de explicar. Apenas 4% de toda a água da Terra é doce. Então, só 4% da água que a gente consome é doce. 4% da água do mundo todo, tá? Bem, vamos deixar isso claro. 4% é a água do mundo todo que dá para consumir, que dá para a gente usar. Vocês estão lembrados dessa imagem? Essa imagem foi dada numa aula no 2º bimestre, tá? Que é o ciclo da água, que a gente vai recordar agora, que é citado aqui na primeira parte do nosso livro.
Então, o ciclo da água, nós temos a evaporação da água dos lagos e rios. Essa água, esse vapor de água, ele sobe quente, encontra a atmosfera aqui em cima numa condição mais fria. Aí o que acontece? Tem a condensação desse vapor de água, ou seja, ela tem um choque térmico, ela vira gotículas de água e aí começam a formar as nuvens. Essas nuvens cada vez mais vão ficando carregadas, cheias, carregadas e grandes e pesadas. E aí chega uma hora que ela tá tão pesada que acontece a precipitação, ou seja, chove, né? A precipitação é a chuva, chove. Esta água, ela vai molhar os campos, vai molhar as cidades, vai molhar as casas, vai molhar as plantações, as montanhas, né? Vai abastecer os rios, os mares, né? E também vai infiltrar no solo. Infiltra no solo, abastece os lençóis de água, a parte de água subterrânea que tem na terra, e aí começa tudo de novo. A água evapora dos oceanos, dos lagos, dos rios, ela tá mais quentinha, ela chega lá na atmosfera, a atmosfera tem uma temperatura mais baixa, dá o choque térmico, formam as gotículas, vão formando as nuvens vão ficando carregadas, né? Aí chove de novo, infiltra, por isso que se chama um ciclo, porque nunca termina, tá? Ela sempre recomeça, sempre recomeça. A importância da água. Todos os seres vivos são constituídos em parte por água. Sem esse recurso natural não há vida. Por isso a água é tão importante no equilíbrio de todos os ecossistemas. Gente, o ser humano, ele consegue viver bastante tempo sem comida. Arroz, feijão, carne, batata. Ele consegue viver um determinado tempo, ele consegue suportar um determinado tempo sem alimento. Mas sem a água é impossível, tá? O ser humano precisa de água, os seres vivos precisam de água. Se não rega a planta, ela morre. Se não dá água para os animais, ela morre. Se não molha a plantação, as hortas, morre, tá? Se não tiver água nos rios e nos oceanos, os animais e vegetais que vivem nesses rios e oceanos, eles morrem. Os pássaros, se não beberem água, eles morrem. Então a água é essencial para qualquer tipo de vida que exista na Terra, tá? Por isso a água é tão importante no equilíbrio de todos os ecossistemas. Além de ser essencial para o nosso corpo, nós utilizamos a água em diversas atividades do dia a dia. Aí a gente tem uma pergunta, que é a atividade 3, que é uma resposta pessoal que vocês não precisam escrever no caderno. Eu só quero ler para vocês a quantidade de coisas, né, que a gente faz com a água, as atividades do dia a dia, as coisas que a gente faz que precisam de água, né? A culinária. A água é fundamental para lavar e cozinhar os alimentos. Se a gente não tem água, a gente não consegue cozinhar arroz, feijão, cozinhar um legume, lavar os alimentos, lavar a louça, que fica suja, né? Lazer. A água é muito importante para o lazer, principalmente no verão, nas épocas mais quentes. Basta ver como as praias brasileiras ficam cheias nessa estação do ano, sem contar os rios também, né? E as piscinas, né? Os parques aquáticos precisam de água para funcionarem, né? E para a gente poder se divertir. Hidratação. Beber água é muito importante para se manter hidratado.
A Organização Mundial da Saúde recomenda que se beba cerca de 2 litros de água por dia. Então, o mínimo de água que a gente tem que consumir, o mínimo, tá? São 2 litros, tá? A gente pode chegar até mais ou menos uns 3 litros e meio, até 4 litros, dependendo da pessoa. Gente grande toma bastante água, tá? Os adultos tomam bastante água, né? Eu, por exemplo, a professora chega a tomar cerca de 3 litros e meio até 4 litros de água por dia, tá? Eu tomo bastante água, tá? Então, vocês também comecem a ter o hábito de tomar água, pelo menos 2 litros por dia, tá? Higiene pessoal. Dependemos da água para a escovação dos dentes, banho e outros cuidados com nossa higiene, tá? Então, a gente precisa da água para tomar banho, para lavar roupa. Alguém vai usar roupa suja? Ninguém gosta de usar roupa suja. Então, a gente lava a roupa, que é higiene, lava a calcinha, lava a cueca. Não vai usar cueca suja, calcinha suja. Para isso, a gente precisa de água para lavar a roupa, para deixar a roupa limpinha, para a gente poder usar uma roupa limpinha, cheirosa, né? Escovar o dente, né? Para o dente não ficar cariado. Tomar banho, para a gente não ficar com coceira, né? Não dar bicho no cabelo, né? Não ficar com cascão, né? Com sujeira no corpo, tá? Geração de energia. No Brasil, a maior parte da energia é produzida pelo movimento das águas, que nós estudamos lá em geografia, que são as usinas hidrelétricas, tá? Onde a água movimenta a turbina, né? As turbinas da usina, e conforme essa água movimenta as turbinas da usina, vai gerando a energia elétrica, e essa energia elétrica vai ser distribuída, né, em estações. Essas estações mandam energia para os estados e para as cidades. Depois aqui, vida aquática. Os seres vivos dependem da água para viver. A água salgada é habitat dos animais marinhos, tá? Então, você tem a água salgada, que é a água dos mares e oceanos, onde vivem os animais marinhos. E também nós temos os peixes que vivem em rios, né? A gente tem peixe que vive em rio, a gente tem os jacarés, por exemplo, né? Hipopótamos que vivem em rios, né? Sapos também, né? Que dependem da água, né? Mas não da água salgada. Aí é água de rio, né? Água de lago, não é a água salgada, né? Os animais marinhos precisam da água salgada. E esses outros animais que eu falei, eles vão precisar das águas dos lagos e rios. Transporte. Em algumas regiões, o transporte em rios, que é chamado transporte fluvial, é mais comum do que o transporte por meios terrestres, como carro ou ônibus. Também é muito comum o transporte de cargas por via marítima, né? Ou seja, pelos mares e oceanos. Então, para transportar uma carga de um lugar para outro, muitas vezes usa-se grandes embarcações, grandes navios, né? Pelos rios e pelos mares, tá? Então, ó, esse aí, exemplo que tá aí no livro é um navio na área de cargas do Porto de Manaus, no Amazonas, tá? Essa foto foi tirada em 2015. Então, esse é um navio, é uma embarcação que vai andar pelo Rio Amazonas, tá? Vai levar uma carga através do Rio Amazonas, tá? Obtenção de alimentos. A água é fundamental para a obtenção de alimentos, seja pela pesca em rios e mares, seja por meio da irrigação de plantações, entre outros usos. Então, aí nós temos duas fotos. Nós temos um indígena da etnia Guarani pescando com arco e flecha, no município de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. E do outro lado, nós temos uma plantação de alface sendo irrigada no município de Biritiba Mirim, em São Paulo, e essa foto foi tirada em 2016. Então, a gente come peixe, peixe vem de rio, peixe vem de mar, né? Então, a gente precisa, né, da água também para a gente se alimentar, seja por conta dos peixes, né,
e dos frutos do mar, né? Camarão, lagosta, ostra, né? Que são alimentos que vêm do mar, como também das plantações, né? A gente precisa de água para molhar as plantações, as hortas, fazer a irrigação dessas plantações, para a gente poder ter alimento para consumir, para poder comer e para poder sobreviver, para poder viver. Aí agora, gente, eu cometi um erro, é página 55 e 57, tá? Que vocês vão fazer. Os exercícios da página 55 e 57, vocês podem ver aqui, ó. A professora até recortou do livro aqui, ó. Página 55 e página 57, tá? Página 55 e 57. Então, vamos lá. Observe o gráfico acima e responda. Quando vocês olharem na página 55, é aquele gráfico azul que fala da quantidade de água doce e de água salgada, tá? É esse gráfico da água doce e da água salgada, dos 4% de água doce e 96% de água salgada. Observe o gráfico acima e responda. A quantidade de água disponível para consumo humano é grande ou pequena? Né? De acordo com o gráfico. Aí vocês vão responder se ela é grande ou se ela é pequena. E o porquê. O justifique, quando você tem na questão justifique, é porque eu quero saber o porquê. Tá? Eu quero saber o porquê. A letra B, vocês não precisam fazer, tá? O B vocês não precisam fazer. Depois nós temos a questão 2. Leiam o texto e observem a imagem. Apesar de encontrarmos água por todo o planeta, ela não está distribuída de maneira igual pela superfície terrestre. Algumas regiões contêm mais águas do que outras. Cerca de 13% de toda a água doce disponível no mundo está no território brasileiro. Desse total, a maior parte encontra-se na bacia amazônica. Então, ó, vamos ver o gráfico aqui, ó. Esse gráfico pizza. Isso aqui chama gráfico pizza. Distribuição da água doce nos continentes. Então, ó, na África nós temos essa quantidade. Na América do Norte nós temos esta quantidade. Na América Central nós temos essa quantidade pouquíssima de água doce. Na América do Sul nós temos esta parte enorme amarela aqui, que é onde nós vivemos. O Brasil fica na América do Sul, tá? Depois nós temos a Ásia, que é a parte da China, Coreia, Japão, né? Toda essa parte. Depois nós temos a Europa e a região da Oceania, onde fica a Austrália, tá? Dentro da América do Sul, que é essa parte amarela aqui, que é onde vive o Brasil, onde a gente vive, né? Onde o Brasil está na América do Sul, né? Ele faz parte da América do Sul. O Brasil, só o Brasil, tem 13% de toda a água doce disponível no mundo. Então, o Brasil é o país no mundo onde se encontra mais água doce que dá pra gente consumir, tá? Aí a próxima pergunta é a interpretação desse gráfico aqui. Quais continentes possuem maior distribuição de água? Então eu quero saber quais continentes têm mais água doce, tá? Então vocês vão colocar o nome dos 2 continentes que têm mais água doce. A segunda parte da pergunta: quais possuem menos distribuição? Então a segunda parte da pergunta é quais continentes têm menos água doce para consumir? São 2 também. Vocês vão colocar aqui na linha de baixo, tá?
A letra B, faça uma pesquisa e responda o que é e onde fica a bacia amazônica. Essa questão eu quero respondida no caderno, tá? Só fazer um Google rapidinho, escreve bacia amazônica, o que é bacia amazônica, que vocês vão ter a resposta, tá? É rapidinho de fazer, não é muito complicado, tá? Eu quero a letra B no caderno, tá bom? Depois, explique por que a água da chuva é importante para a agricultura e para a alimentação humana, tá? E aí depois a questão 5, quais seriam os impactos para a vida dos seres humanos se houvesse uma forte seca? Explique. Vocês estão vendo que eu tô na escola, né, gente? Então, vocês também façam essa pergunta, responda no livro que dá para responder, que tem espaço. Só a questão B da página 55 que eu quero que vocês façam no caderno, tá bom? Relembrando os combinados. Cabeçalho da aula de hoje. Eu sei que hoje é dia 6, mas eu já tinha preparado essa aula para ontem, tá? Então podem colocar Araraquara 5 de outubro de 2021, que foi a aula de ontem que a gente não conseguiu fazer por conta da pane que deu na internet, né? Nas redes sociais a professora não conseguiu postar, tá bom? Aula de ciências, unidade 2, água, capítulo 1, água no planeta, livro Buriti Mais, páginas 54, 55, 56 e 57. Aí vocês vão enviar fotos das atividades para a professora, tá? A questão B da página 55 do exercício 2, tá? Que é eu faço uma pesquisa e responda, né? O que é a bacia, o que é e onde fica a bacia amazônica, eu quero respondida no caderno, tá? É uma pesquisa rapidinho vocês conseguem responder, tá bom? Eu peço desculpa para vocês por estar postando a aula agora, mas é que realmente a gente teve a pane nas redes sociais e a professora não conseguiu postar a aula por conta disso. A hora que nós chegamos, a hora que voltou às redes sociais, já era mais de 8 horas da noite e a professora não ia postar a aula de ciências. Como eu tô postando hoje a aula de ciências, amanhã a professora vai postar a aula de história, para que vocês possam ter tempo para fazer a aula de ciências hoje, por conta da pane do WhatsApp, do Facebook, enfim. Lembrando que essa pane começou por volta do meio-dia, 11h30, meio-dia, já começou a parar. E aí foi voltar, pelo menos pra mim, gente, voltou lá pras 8 horas da noite. Então aí não tinha como a gente postar a aula pra vocês, tá? Então tô postando agora e aí amanhã eu posto a de história e aí depois eu posto a de geografia na sexta-feira, tá? Lembrando que na semana que vem vocês não têm aula, tá? Então, vocês têm um tempinho maior para poder fazer as atividades, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e a gente se vê amanhã na postagem de história, tá bom? Um beijo para vocês.